Você já percebeu que quase tudo que fazemos online hoje depende de um segredo que todo mundo pode ver, mas ninguém consegue quebrar? Desde o cadeado do seu navegador HTTPS até as assinaturas digitais das notas fiscais, SSH em servidores Linux e tokens de autenticação como OAuth e JWT. Quase tudo usa RSA. RSA não significa Really Secure Algorithm. São as iniciais, na verdade, de Ron Rivest, Adi Shamir e Leonard Adelman. Os dois primeiros eram cientistas da computação, que levavam suas ideias para o terceiro. Adelman era o matemático que demonstrava o porquê das ideias deles não darem certo matematicamente. Até que, em 1977, eles chegaram ao indestrutível para a época, que continua firme até hoje. Mas por que, mesmo sendo legado antigo, ele ainda é o rei? A resposta está na beleza da teoria dos números. Para falar de RSA, precisamos falar de números primos. Não aqueles pequenos, como 2, 3 ou 5, mas os gigantes, com centenas de dígitos. E onde os encontramos? Um ótimo lugar são os números de Mersenne. O número de Mersenne segue a forma mn igual a 2 elevado a n menos 1. E quando esse resultado é um número primo, temos um primo de Mersenne. E por que eles importam? Porque essa fórmula permite que os computadores testem a primalidade dos números absurdamente grandes de forma eficiente. E o RSA ele sobrevive justamente disso, da existência de números primos tão grandes que a mente humana sequer consegue processar o tamanho deles. No RSA, vamos escolher dois desses gigantes, que chamaremos de P e Q. Eles são a fundação da nossa fortaleza. O segredo do RSA é a dificuldade assimétrica. Imagine um copo. Se eu soltá-lo, ele quebra em centenas de pedaços. Isso é fácil, certo? Quebrar um copo. É uma via de mão única. Por quê? Agora, pegue este mesmo copo que foi quebrado solto no chão. Agora tentaremos colá-lo novamente. Cada pedacinho exatamente no seu lugar original, de forma que ele volte a ser exatamente como ele era. Isso é humanamente impossível, né? Fazer com que o copo de vidro volte à sua forma inicial. Na computação, multiplicar dois números primos gigantescos é como quebrar um copo. Um computador faz isso em milissegundos, numa operação de tempo polinomial. Mas o caminho de volta, pegar o resultado, que chamamos de n, e descobrir quais foram os dois primos originais que o geraram, isso é chamado de fatoração. Não existe, até hoje, um algoritmo em computadores clássicos que faça isso rápido. A dificuldade supera o tempo exponencial, O de 2 elevado a n. Para um número de 2048 bits, mesmo em um supercomputador, levaria milhões de anos. E é aqui que mora a sua segurança. Vamos para a prática. Primeiro, geramos nossa chave, multiplicando os primos, onde n vai ser igual a p vezes q, aonde esse n vai ser a chave pública. Agora, entra um herói improvável, Leonhard Euler, e a sua função do tociente φn. Ela calcula quantos números menores que n são primos entre si com ele. Como p e q são primos, a conta é fácil, aonde φ de n vai ser igual a p menos 1 vezes q menos 1. Escolhemos então um expoente público e, geralmente um número pequeno, como 65.537, ou no nosso exemplo, 3 ou 5. Ele deve ser primo entre si com o tociente. A criptografia acontece assim. Você pega uma mensagem convertida em número e eleva ao expoente e tira o resto da divisão por n, onde esse bloco vai ser o C vai ser igual à mensagem elevada ao expoente módulo n. E pronto, você tem um código que parece um lixo aleatório. Como quem recebe a mensagem consegue ler? Eles precisam de uma chave privada, que chamaremos aqui de D. E D, ele é o inverso multiplicativo de E módulo φ de n. Para achar esse D, usamos o algoritmo euclidiano estendido. É uma técnica milenar que resolve a equação alfa-A mais beta-B igual a D, que também pode ser chamada de combinação linear ou teorema de Bezout. Basicamente, procuramos um número que,
quando multiplicado pelo nosso expoente público, cancela a criptografia dentro do mundo modular de Euler. A fórmula de decodificação é o espelho da primeira, por isso que é o inverso multiplicativo. M é igual a mensagem criptografada elevada ao expoente D, que é a nossa chave privada, módulo N. Graças ao teorema de Euler, essa operação reconstrói a mensagem original perfeitamente. O atacante, que só tem o N e o E, fica travado, porque para a chave D, a chave privada, ele obrigatoriamente precisaria do φ de N. E para ter o φ de N, ele precisaria fatorar N para achar o P e o Q. Lembra do copo quebrado? É aí que ele desiste. Matematicamente brutal. O RSA é elegante porque transforma um problema da aritmética básica em uma muralha intransponível, mas há uma nuvem no horizonte: os computadores quânticos. Com o algoritmo de Shor, um computador quântico potente o suficiente poderia fatorar números gigantescos em apenas alguns minutos. Mas por enquanto, o RSA continua sendo a espinha dorsal da internet. Porém, agora você sabe. Toda vez que você vê aquele cadeado verde em seu navegador, há dois primos gigantes e um teorema de 250 anos protegendo seus dados.